Boa noite, pessoal. Meu grupo é composto por mim, Cláudia, Larissa, Lorena, Maria Eduarda, Tiago e Vitória. Vou falar um pouco mais da nossa empresa e o novo produto que estamos desenvolvendo. A nossa empresa é uma empresa automóvel. O objetivo é desenvolver um produto englobando análise de mercado, análise de viabilidade, desenvolvendo a ideia através de pesquisa de mercado, social, matéria-prima, teste e divulgação através do marketing. Ou seja, prototipar o produto. Nós usamos a estratégia do marketing, ou seja, produto, público-alvo, praça, preço e promoção. Ou seja, o nosso produto é um dispositivo auxiliar de locomoção interativo com sensor de presença e umidade. O público-alvo são pessoas com algum tipo de mobilidade reduzida, pois a cada dia que passa a população está aumentando e com isso a mobilidade reduzida está aumentando, pois as pessoas estão vivendo mais e com isso a população idosa está aumentando, impondo mais desafios à empresa, que precisa se adaptar a essa realidade. Então, o nosso produto é pensando nessas pessoas. E com isso, o objetivo do nosso produto é auxiliar na locomoção e reduzir acidentes ao usuário, que possa se desviar de objeto, proporcionando mais autonomia e segurança. A nossa praça vai ser vendida em todo o território brasileiro. O preço vai ser acessível, mais frete para compra fora da loja. Temos promoção na loja, nos sites e redes sociais. Em busca cada vez mais de se diferenciar das demais empresas, uma boa forma de se diferenciar é estar sempre inovando, gerando novos produtos que satisfazem os desejos dos clientes. Para que essa inovação aconteça e o produto seja um sucesso de mercado, a empresa precisa estar consciente da importância de um planejamento estratégico, voltando para o desenvolvimento de novos produtos. Então, a Automóvel é uma dessas empresas. Bom, pessoal, boa noite. Nós criamos esse questionário com o intuito de conhecer nossos possíveis clientes, sejam eles diretos ou indiretos, entender suas dores, suas dificuldades, identificar esse público-alvo. Bom, como que nós vamos fazer isso? Através da nossa primeira pergunta, se você possui alguma dificuldade em se locomover. São essas pessoas que são nosso público-alvo, entendendo as necessidades deles, entendendo o que eles precisam, o que eles esperam de um possível produto, por exemplo, de um possível produto para ajudar na locomoção. Só desse jeito nós vamos compreender melhor, nós vamos conseguir adaptar melhor e elaborar um novo produto para essas pessoas. No questionário nós aceitamos também pessoas que conhecem, que convivem com alguém que tem alguma dificuldade e que em uma certa medida entendem quais são essas dificuldades. Outra coisa também que nós procuramos entender no nosso questionário é qual que é a natureza da deficiência que a pessoa tem. Se é uma deficiência física como paraplegia, tetraplegia, amputação, paralisia cerebral, enfim, várias outras. Se tem alguma deficiência motora, uma dificuldade para caminhar, para subir escada, ou alguma outra irregularidade. No caso, também deficiência visual, que seria o comprometimento total ou parcial da visão de um ou ambos os olhos, ou alguma outra dificuldade que nós deixamos aberto para a pessoa identificar qual seria essa dificuldade. Nessas outras questões, a gente quer saber do nosso público quais são os obstáculos que eles mais encontram para poder se locomover, o quão rotineira
é a ida deles em vias públicas, porque querendo ou não, tem gente que às vezes ela não sai, tipo, todos os dias, só quando ela realmente precisa fazer alguma coisa. E tem as pessoas que têm a rotina de sair todos os dias, ir para o serviço, né? Precisa pegar um transporte, alguma coisa assim. Então, essa foi uma pergunta que a gente propôs para ter essa ideia. E colocamos outras duas para poder saber e identificar se a gente colocasse, por exemplo, um aviso sonoro ou aviso vibratório, qual dos dois a pessoa acha que seria útil para ela. Então, colocamos uma escala com os valores e nisso ela pode identificar. Porque às vezes o sinal sonoro pode ser bom para algumas pessoas, mas pode não ser bom para outras, e o vibratório é a mesma coisa. Mas, em resumo, o nosso questionário vem com essa ideia, para a gente conhecer o nosso cliente e para poder tentar ajudar mesmo, da melhor forma possível. Bom, a partir do formulário aplicado, os resultados do formulário foram analisados pelos seguintes critérios: nível de necessidade do cliente e a relevância dos 3 maiores resultados de cada pergunta. Os resultados serão apresentados a seguir. O objetivo dessas 2 primeiras perguntas é descobrir quem está respondendo, se é a pessoa que tem dificuldade de locomoção ou a pessoa que convive com uma pessoa que tem dificuldade. Os resultados obtidos foi que a maioria das pessoas que responderam são pessoas que convivem com alguma pessoa que tem alguma dificuldade de locomoção. A próxima pergunta foi para a gente descobrir qual é a natureza da deficiência. E os resultados mais obtidos foi deficiência física, deficiência visual e deficiência desenvolvida ao longo do tempo. A partir daí, queríamos analisar o nível de dificuldade de cada alternativa, no caso, o quanto a pessoa sente dificuldade de se locomover com possíveis obstáculos como buraco, desnível e obstáculos, pedra, tijolos e outros, e descobrimos que os resultados foram bastante elevados. Nós achamos bastante relevante saber quão rotineira era a via do possível cliente às vias públicas, e os resultados foram altos. As últimas 2 perguntas teve como objetivo a gente descobrir o quão seria útil o aviso sonoro e o vibratório. E descobrimos que o aviso sonoro teria alguns problemas de desconforto do possível cliente. E o vibratório foi o que teve mais resultado positivo. Bom, visto isso, analisamos que os resultados estão de acordo com o que o dispositivo pode oferecer e a necessidade do cliente. A qualidade planejada é a categorização dos requisitos do consumidor, na qual os clientes classificam os requisitos de acordo com o grau de importância. Existem vários meios de se classificar os requisitos do consumidor, porém o mais comum se dá mediante uma aplicação de um questionário fechado, em que os clientes indicam uma pontuação dentro de uma escala de acordo com a importância. Após a obtenção do grau de satisfação do consumidor, a empresa pode implementar um plano de melhoria ou meta, no qual a empresa vai atribuir um valor para o aprimoramento. A partir do plano de melhoria, é criado o índice de melhoria, que nada mais é do que a divisão do valor atribuído no plano pelo valor atribuído pelo cliente ao produto ou serviço prestado pela empresa. Partindo da análise do índice de melhoria e do grau de importância atribuído pelo consumidor, determina-se o requisito do consumidor como sendo um argumento de venda ou não. A priorização dos requisitos do consumidor é realizada calculando-se pesos para cada requisito consumidor. Os pesos são encontrados da seguinte forma: grau de importância vezes índice de melhoria vezes argumento de venda. Depois de efetuar a soma vertical dos pesos absolutos de cada requisito do consumidor, procura-se o peso relativo e este peso é baseado na lei empírica. O plano de qualidade é um conjunto de definições de níveis de desempenho que considera as metas para o produto, o grau de importância e a análise competitiva. O índice de melhoria é calculado através do plano de qualidade dividido pela avaliação da nossa empresa. O argumento de venda é a identificação dos benefícios estratégicos. E o peso relativo são os valores percentuais do peso absoluto, e o peso absoluto já foi explicado anteriormente. Olá, eu sou Larissa Grace e eu vou falar um pouco das características de qualidade, que é basicamente especificações técnicas da tabela de qualidade exigida.
que nós elaboramos em cima das dores do cliente. Nas características de qualidade, a gente pensou nos pontos essenciais a serem avaliados. No entanto, nós dividimos então em 3 pontos principais, que é a locomoção, segurança e aparência. Na área de locomoção, os pontos a serem avaliados para a gente foi o conforto, a dinâmica do dispositivo, a leveza. Na área da segurança, sensor de umidade, sensor de queda, sensor de obstáculos e o programa SOS Family, que é o contato direto do cliente com seus familiares. Na parte da aparência, a gente pensou num produto que seja acessível de usar, resistente e com uma cor neutra. A partir dessas características de qualidade e qualidade exigidas, pontuamos e avaliamos através de critérios relacionados à correlação e à prioridade do produto. O meu nome é Vitória, eu vou falar um pouco sobre a qualidade projetada, onde a gente calculou o peso absoluto e o peso relativo com relação às especificações técnicas do nosso produto. Então, assim, para calcular esses dois pesos, o peso absoluto e o relativo, a gente leva em consideração o peso relativo que a gente obteve com a qualidade planejada, ou seja, é aquilo que o cliente quer, né, aquilo que o cliente espera do nosso produto, e a gente utiliza esse peso relativo, que é um percentual que a gente calculou a partir do peso absoluto da qualidade planejada. A gente multiplica esse percentual pelas notas que a gente atribuiu às especificações técnicas do nosso produto, que a gente definiu. Então, assim, a gente multiplica cada uma dessas notas por esse percentual e a partir dele a gente encontra o peso absoluto, que é um peso absoluto em relação à qualidade projetada. E a partir desse peso absoluto, a gente soma todos os pesos e encontra um total. E dividindo cada um desses pesos pelo total, a gente consegue encontrar o percentual de cada um deles, ou seja, o peso relativo. E na nossa tabela, a gente definiu, né, a gente buscou encontrar as 5 melhores percentuais, ou seja, as características técnicas que vão ser mais, que vão ser o foco do nosso projeto. Porque a gente tem 10 características técnicas, né, 10 características da qualidade, então a gente achou melhor a gente definir 5 que fossem o foco para a gente projetar o produto.